Olá, amigos, olá, família, olá, seguidores. Cláudio Torres, pai de autista. Hoje, dia 2 de abril, dia da conscientização do autismo, né? E, primeiramente, eu já queria pedir para vocês se inscreva nesse canal, tá? Onde eu passo um pouco do relato do meu filho autista, grau 1, com TDAH, tá bom? E eu tô um pouco afastado do YouTube e tudo, porque eu tô querendo que a gente consiga a meta de 1.000 pessoas para mim poder fazer live. Com isso, a gente vai abordar diversos assuntos, né? Não só também sobre o autismo, mas hoje eu tô aqui apenas para dar um recado a todos os simpatizantes, a todas as mães solos, a tantos pais que vestem a camiseta, pessoas que conhecem algum autista de qualquer grau, ou TDAH, ou algum PCD, por mais que hoje é o dia da conscientização do autismo. Eu tô vendo várias manifestações nesse momento em vários lugares do Brasil, né, sobre o autismo. E assim, é uma coisa que cada vez mais está presente na vida de alguém. Hoje em dia, antigamente era um autista para cada 68 crianças. Depois, na outra pesquisa, foi um autista para 44 crianças. Hoje, tá um autista a cada 36 crianças. O que isso quer dizer praticamente? É como se cada sala de aula tivesse um autista. Então hoje, ou você conhece um autista, né? Ou você já ouviu falar que um amigo, um sobrinho, uma irmã, alguém tem um autista na família, né? Então, assim, é um dia que a gente tem que parar e pensar o que eu, qual o que eu queria passar para vocês hoje, né? É uma mensagem rápida, tá? Primeiramente, agradecer a todo mundo de todas as redes sociais que eu estou vendo, minha, que publicou alguma coisa em relação ao autismo, tá? Mas assim, o que eu queria pedir para vocês, mamães, papais, que tem seu sobrinho, que são tio, tias, netos, peguem o dia de hoje, ou se não der hoje, amanhã, o mês inteiro, né, que a gente fala que é o mês azul, né, o mês de conscientização do autismo, e explique um pouco para as crianças, principalmente, o que é esse déficit, né? O que o cérebro de um autista funciona, como que é uma crise, como poder ajudar numa sala de aula, como não ter a discriminação, tá? Porque muitas vezes, gente, a gente pega aquela coisa assim de acreditar muito em questão partidária. As coisas vão melhorar com a política, as coisas vão melhorar com diversas coisas, né, relacionadas à política, não. Mas começa a gente ter um ato, né? Então, assim, hoje eu queria pedir para cada um de vocês que me segue, que inscreva nesse canal. Quem já é inscrito, passe para os seus amigos, mande para o WhatsApp, né? Porque assim, o meu foco nesse canal é apenas chegar a 1.000 pessoas para poder fazer live, né? A gente está beirando, falta cento e pouquinho. Mas compartilhe com os amigos, deixe um like nesse vídeo, para o YouTube entender e distribuir melhor o vídeo, né? Porque o que eu queria, como eu falei, o que eu quero de vocês hoje, sendo mãe típica, pai, conhecendo alguém autista na família ou não, que
que vocês parem um pouco e conversem, ou baixem algum vídeo no YouTube, né, ou outra rede social, e explique, né, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus afilhados, qual o significado do autismo, né? Que lembrando que não é considerado nenhuma doença, é considerado um déficit, mas a gente como, né, eu me identifico como Cláudio Torres, pai de autista, a gente precisa das suas crianças na escola para ajudar os nossos filhos a se socializar, né? Como o psiquiatra do meu filho disse uma vez, ele falou assim: é importante o Rafa ser alfabetizado e saber muita coisa, mas é muito mais importante a socialização. Então, assim, a gente está vivendo um mundo que depois do pós-Covid, vamos até falar isso, eu acreditava que ficaria um mundo melhor. Um Brasil, né, uma cidade, qualquer cidade do Brasil, ficaria melhor. E na minha concepção, eu não estou vendo isso, né? Não só com autismo. Tem diversos vídeos agora, teve um vídeo recente no Rio de Janeiro, umas meninas maltratando uma menina chamada Vitória, né, fazendo ela chorar, sabe, gravando, dando risada, porque ela é autista. Gente, a gente não sabe, a menina mora num lugar assim, muito humilde, né, não tem mãe, né, são cuidadas por tias, um modo de falar que às vezes, talvez, não, se eu não me engano, não sejam nem tias verdadeiras. Então, assim, o que que eu queria passar para vocês? Que a gente faz nossos filhos. Às vezes, muitos deles vão para o caminho errado, por amizade ou por outra coisa, mas a gente também tá com essa responsabilidade de tentar mudar os nossos filhos. Hoje, o Rafa, grau 1, é quando ele passa por um cadeirante, ou por uma pessoa que não tem a mesma cor que ele, ou qualquer outro tipo de déficit ou deficiência, não que essas que eu falei seja, entendeu? Outras coisas, como ele vê às vezes uma criança numa cadeira de roda que só mexe o pescoço, eu tento orientar, eu tento explicar para ele o que isso significa, né? E ele entende. E ele chega para mim e fala: papai, eu posso se aproximar dessa criança, eu posso abraçar, eu posso dar um beijo. Gente, a gente está falando de um autista, né? Imagine às vezes o filho de vocês que não são. E eu gostaria muito de pedir para vocês também que talvez não tenham interesse sobre a conscientização do autismo, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente tem um filho, amanhã a gente tem um neto, um bisneto, né? Então, assim, cada conhecimento é uma grande ajuda para gente. Então, pode ser que hoje você não tenha ninguém na família. Ah, eu não vou seguir o canal do Cláudio Torres, pai de autista, eu não vou se inscrever, eu não vou dar um like, né? Ah, eu não tenho ninguém na família. Amanhã pode ter, né? E assim, meu canal não é um mega canal, né? Às vezes, o YouTube funciona da seguinte maneira: a cada 100 visualizações, eles colocam uma espécie de propaganda lá. Mas isso não quer dizer que você está ganhando absolutamente nada. Para você ser monetizado, desculpa a palavra, quase não saiu, né? Você tem que ter 4.000 horas de visualizações, não sei quantos mil seguidores. Então, assim, isso é uma maneira de o YouTube colocar propaganda nos vídeos da gente, como uma maneira de retribuir, de a gente poder usar a plataforma, né? Então eu estou explicando tudo isso porque a finalidade de a gente chegar a 1.000 seguidores. Eu tenho milhares de seguidores em todas as redes sociais. Às vezes eu peço, as pessoas, pô, não clica,
Eu deixo o botão só para a pessoa clicar, porque talvez não seja interesse, entendeu? Mas às vezes um vídeo de uma figurinha seja mais interessante do que você ensinar seu filho que possa ter um autista na sala de aula ou na escola, como chegar, como se aproximar, como dar carinho, tá? 90% deles ou muito mais são carinhosos, igual as crianças com síndrome de Down. Então hoje, para finalizar, eu queria deixar o meu muito obrigado a muitas pessoas que estão indo nesse momento encaminhada para o autismo, de conscientização. A mídia, no aspecto total, está abordando muito caso, eu tenho observado hoje e ontem, e eu queria contar com cada um de vocês, que vocês perdessem hoje, não é um modo de falar perder, até uma palavra que chega a ser absurda, é vocês ganhar, explicando para o filho, para o sobrinho, para o neto de vocês, o que é o autismo, que o autismo é um déficit, entendeu? É uma parte do cérebro que não funciona totalmente igual a de uma criança considerada normal, assim, sem um autismo, entendeu? É, explicar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus afilhados, que quando tiver uma criança dessa na escola, tentar fazer o máximo de amizade, entendeu? Talvez ele não tenha a cabeça que seu filho ou algum parente seu tenha que não tem o autismo, entendeu? Mas você tentar socializar, entendeu? Se você hoje tem condições como adulto agora de convidar um autista, né, para algum lugar, para uma festa, pra uma piscina de plástico, para alguma coisa, faça isso, porque o cara lá de cima, ele tá vendo o que você tá fazendo. E aquela moeda de troca, tudo que vem volta de uma forma positiva, se você faz o bem. Então, queria deixar hoje, nesse dia 2 de abril, dia de conscientização, tá? Dia do azul mesmo, dia do símbolo mesmo, e vocês poderem conversar com algum parente de vocês, tá? Que não tem o autismo, como tratar uma criança na escola, um vizinho que tenha que é autismo, que tem o autismo, sabe? Ou no shopping, se você vê com um cordãozinho, falar, ó, cumprimenta o amiguinho, sabe? Isso é muito importante, quanto para o pai, quanto para a mãe, né? Principalmente para as mães solos, que é uma coisa que eu mais brigo, né, hoje, é, sabe, para as mães solos ter o direito, porque quase 70, 80% dos pais que quando sai o diagnóstico que o filho é autista, eles vão embora, ou eles ficam como uma estante numa casa. Então é isso que eu queria pedir para cada um de vocês, tá? Conscientize seus filhos, fale um pouco sobre o autismo, né? Sobre outros déficits, sobre outras doenças. Por isso que hoje em dia é muito bacana isso. Cada mês, cada dia, ter um dia especial sobre síndrome de Down. Que nem, pô, você pegar uma criança. Meu filho fez terapia com muitas crianças com síndrome de Down. Meu, com todo o respeito, sabe o que eu vou dizer? São anjos na terra, sabe? É só quem vê o rostinho deles, quem vê o rostinho de uma criança autista, mesmo na crise, gente.
tá? Às vezes a criança tá numa crise e ela tem aquele momento de explosão, mas passa aquele momento. Isso eu falo em relação ao meu filho, tá? Que esse canal eu falo um pouco eu falo sobre o autismo, mas eu falo muito referente ao meu filho, Rafa, de 10 anos, tá? O que eu passo, o que eu não passo. E é o que eu até vi esses dias num podcast. Uma mãe de um autista, por isso que eu falo muito da mãe solo, porque às vezes ela segura muito, tem o afastamento da própria família. Gente, aonde a gente chegou? Que nível que a gente chegou? Uma própria família se afastar porque você tem um filho autista, entendeu? Ou não mandar uma mensagem, ou não fazer uma videochamada. Hoje a comunicação tá aí. Antigamente era tudo via telefone. Teve uma época que telefone custava até 6, 7 mil reais no plano de expansão. Quem tem 43, 44 anos sabe. Quem é de São Paulo, a antiga Telesp. Hoje em dia não, você clica um botão, você faz uma videochamada com um amigo, não precisa ser da família. Ou vou falar com um amiguinho que é autista, vou ver se o pai e a mãe dele autoriza eu de mandar um oi, de mandar um tudo bem, sabe? De como que vai. Hoje um dos melhores amigos do meu filho é um rapaz, né, da minha idade, que felizmente ele usa algumas coisas ilícitas, tudo, mas assim, não deixa ele de ser uma pessoa exemplar. Hoje eu comparo ele, meu filho fala dele, ele tem um respeito, um carinho, uma admiração, que o pai de um autista e a mãe de um autista, eles têm o dom de saber no olho, pelos olhos, quando uma pessoa está olhando com dó, por admiração, por respeito, como uma criança normal. Então hoje eu queria pedir isso para vocês. Eu podia estar falando hoje um monte de coisas sobre o autismo, mas eu quis fazer esse desabafo com vocês, tá? Ninguém é obrigado a chamar ninguém para festa, ninguém é obrigado a chamar ninguém para uma piscininha de plástico, para um condomínio, né? Ou se interagir com pai e mãe de autista, porque há sim, tá? Não vou mentir para vocês, há o distanciamento, então isso é muito ruim. Então eu queria apenas deixar para vocês hoje, conversem com seus filhos, sobrinhos, netos, sobre a conscientização do autismo, tá? Sobre como tratar na escola, com respeito, com admiração, tá? Por mais que às vezes seu filho esteja num grau mental muito mais elevado do que o autista, entendeu? Mas conversar, dar uma atenção, às vezes pegar numa mão, levar, dependendo do grau do autismo, levar para lanchar na merenda da escola, sabe? Sentar, pintar um desenho com ele, sabe? Isso vai tornar o seu filho, o seu neto, o seu afilhado uma pessoa melhor. E é o que a gente às vezes não está vendo nos telejornais até policiais, entendeu? Hoje em dia a gente está muito pensando em ter que trabalhar para sustentar os próprios filhos, para comprar as coisas para ele, e a gente esquece de passar o que eu com 43 anos eu tive, que foi uma mãe e um pai, independente de algum erro, alguma coisa deles, mas de tentar tratar a gente bem. Como eu vejo um vídeo eu vi um vídeo esses dias que uma rua, uma descida, eu acho que vocês já até viram, né, em Saboaro, na chuva, e as crianças estavam brincando. Quer dizer, ali não tinha celular, ali não tinha tecnologia, ali tinha uma brincadeira que quem tem na faixa dos 40 sabe o que que é. Então, isso que eu queria pedir para vocês hoje nesse dia, tá? Deixa o like,
compartilha nesse canal, se inscreve, passe para sua família, entendeu? Para a gente chegar a 1000, aí a gente vai fazer live. E o autismo, ele não é só o autismo. Isso inclui separação, depressão, tá? Chega um momento que até os órgãos da gente interno, a gente tem algumas determinadas, uma diarreia, uma dor de cabeça, alguma coisa, e a gente às vezes nem sabe por quê, porque a gente fica triste. Esses dias eu recebi um relato de uma pessoa que eu gosto bastante, e ela me mostrou, ela mandou para mim sem quase falar um boa tarde, né? E ela chegou para mim e falou assim: "Ah, fulano de tal do Império Romano, que foi um cara muito mau, me parece que ele foi autista". Gente, a gente está descobrindo que é autismo agora praticamente. Tem pessoas com 42 anos que está descobrindo o mês passado. Entendeu? Você imagine na época de um Calígula da vida. Você tá entendendo? Então, assim, notícias assim, se a gente, como pai e mãe de autista, a gente pode pesquisar. Você tá entendendo? Então, o que que eu queria falar? Essas coisas ruins é igual você assistir um telejornal policial. Se você assistir de segunda a sábado, vai chegar uma hora que sua mente não vai, você vai ter síndrome do pânico. Você não vai querer sair de casa com tudo que está acontecendo. Então é o que eu queria passar, entendeu? Eu não estou falando referente ao meu filho, mas se você tem um filho, converse com ele sobre o autismo, principalmente hoje, que está em todas as redes sociais, está em telejornais. Fala, filho, você sabe por que está tanto esse negócio de azul, de conscientização? O que que é o autismo? Qual a diferença deles? Talvez eles são muito habilidosos a mais que você em algumas coisas, só que em outras coisas eles não são. Por isso que eles precisam de você. Então, se você tem na escola um amiguinho, explique para eles. Se você tem um amiguinho com autismo na escola, na rua de trás, seu vizinho, dá uma atenção, entendeu? Se a mãe não lembrar, o pai não lembrar, quando você passar pela casa dele, pergunta: "Mãe, eu posso chamar fulano de tal?", só para dar um abraço nele. Isso para um autista deixa ele muito contente. Então eu encerro esse vídeo. Clique aqui, se inscreva nesse canal, compartilhe, e muito obrigado a muitos simpatizantes da causa, principalmente porque eu, como Cláudio Torres, pai de autista, que eu me identifico, eu ainda acredito na humanidade. E eu acredito em cada um que está vendo esse vídeo de 23 minutos e pouco. Eu ia fazer de 3 minutos, mas eu precisei colocar um pouco do desabafo para fora, sabe? Porque assim, não é vitimismo, mas a gente deixa de ser convidado para muitos lugares. Às vezes a gente é convidado para uma festa 2 horas da tarde para estar lá 5 horas. Então, às vezes é um convite que, né, às vezes sim, acontece, né, de a pessoa ter saído, mas às vezes é aquela coisa de educação. Então, a gente prefere não ir. Às vezes a gente é convidado muito antes, mas a gente está tão sobrecarregado que a gente não consegue nem ir, né? Então, por isso que eu conto com vocês. Eu ia parar de fazer vídeo, tá? Porque você pede para um, pede para outro. Ah, fala pro seu amigo se inscrever no canal. É um canal simples, né? Tem canais sofisticados, mas às vezes eu posso passar futuramente numa live uma dica que possa ajudar seu filho, que não seja autista, entendeu? Mas um conselho, alguma coisa, ou vocês podem interagir comigo no chat, na live, e passar alguma coisa que possa me ajudar como pai de autista, entendeu? Como saiu um podcast que uma mãe
ela é equivalente, o nível de estresse dela de cuidar de um autista, entendeu? É como o equivalente a ela estar numa guerra. É uma guerra, igual tá tendo Rússia e Ucrânia. Você imagina na linha de frente. Então você imagine uma mamãe dessa como que passa. O pai, às vezes, ele tem um pouco mais de distância, porque às vezes ele precisa trabalhar, ele fica um pouco mais fora, entendeu? Então é isso que eu queria passar para vocês. Um grande beijo, um ótimo domingo, um feliz 2 de abril, dia da conscientização do autismo. Parabéns a toda a equipe de todas as cidades do país, aos telejornais, às redes sociais que estão divulgando evento atrás de evento, caminhada, né? Aqui em São Paulo a gente vai ter no Memorial da América Latina, não sei se mudou ou não, mas a princípio era lá, e outros lugares também, e é isso que eu preciso de vocês, apenas isso. É um favor, é um pedido meu que vocês conversem com seus filhos. Não importa a idade, tá? Pode ter de 5 anos a 40 anos, a 50, 60. A olhar uma criança com autismo e olhar de uma forma natural. Que o pai e a mãe que consegue detectar isso. Isso você pode perguntar até para um pai ou mãe de uma criança com síndrome de Down. A gente, digamos que a gente consiga esse dom, tá bom? E converse sobre o autismo, porque a parte mais focada no autismo, claro, é importantíssimo as terapias, a aba, os psicólogos, psiquiatras, quem toma remédio, mas é a socialização. E às vezes, muitas vezes eles não têm. E às vezes não é culpa das crianças, e sim culpa de pai, mãe, e tio, tia, que não conversa, que não sabe como que age, aí, entendeu? Então é isso que eu conto com vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um nesse domingo e se inscreva nesse canal mais uma vez, deixa seu like e bora rumo a 1000 pessoas. Deus abençoe todo mundo.